Como a gente está debatendo esse assunto aqui de transplantes, né, doação de órgãos, nós convidamos o neurologista, doutor Aloysio dos Santos, né? Doutor, muito obrigado pela participação, esclarecer para a população esse caso que a gente está tendo aqui na região dos Lagos, né? Uma dificuldade da região também na área de saúde. Como é que o senhor vê isso tudo? Olha, a primeira informação, a primeira concepção é que o transplante precisa ser uma política pública de saúde. E quando você tem a possibilidade de transplantar um órgão, de ter um doador, é fundamental que toda uma estrutura se mobilize para que isso de fato aconteça. Você imagina quantas pessoas deixaram de viver após uma morte cerebral. Então é fundamental que toda uma política pública de saúde esteja atenta a essa situação. Existem estados, cidades onde a política pública em relação ao transplante ela é extremamente efetiva e propicia novos casos, novas vidas e, enfim, soluções para esse tipo de situação. Agora, doutor Luiz, casos como o de Cabo Frio, eu sei que o senhor não acompanhou muito, mas pela mídia o senhor está vendo, parece um erro de comunicação. A paciente já chegou no hospital sem condições de ceder os órgãos, né, de ter os órgãos transplantados. Parece que a família não ficou sabendo disso em momento algum. Isso causa transtorno, isso tinha que ser mais bem explicado. Como que os médicos, diretores de hospitais, secretários de saúde podem trabalhar isso de uma maneira melhor, para não criar esse constrangimento todo na sociedade? Vou tentar te responder de forma objetiva. Quando existe o diagnóstico de morte cerebral ou a expectativa de morte cerebral, você inicia o quadro pelo entendimento do coma. Então o paciente jovem vítima de acidente automobilístico, é o quadro mais comum. Ou um paciente de meia idade vítima de uma hemorragia intracraniana, também um quadro extremamente comum. Esse paciente entra em coma, esse coma se aprofunda, se faz então o diagnóstico clínico de morte cerebral. A diferença entre coma e morte cerebral é simplesmente a possibilidade de um ser reversível e o outro não. De jeito nenhum, né? Doutor, a gente vai dar só uma pausa na nossa entrevista, porque nós vamos ver um outro caso, mas a gente volta a falar com o senhor. Veja só, a história parece que se repete por aqui. Uma outra família também procurou a justiça depois de uma experiência traumática envolvendo um transplante em Cabo Frio. Veja. As lembranças ainda continuam muito presentes. Não faz nem 2 meses que Sônia Ramalho morreu por problemas cardíacos. Com apenas 46 anos, ela enfrentou a fila por um transplante e quando finalmente achou um doador compatível, o mesmo impasse: falta de estrutura. Fomos ao HCE, que foi orientado final de semana, feriados, procurar o HCE porque teria uma ambulância para o transporte. Chegando lá, para nossa surpresa, não tinha nada definido, né? O administrador, senhor Ronaldo, lá ficou também surpreso com isso, não tinha o que fazer, não tinha ambulância. Sônia morreu 2 dias depois do transplante por complicações pós-cirúrgicas. Mesmo assim, a família decidiu entrar com uma ação no Ministério Público e na Defensoria Pública. O objetivo: evitar que outras pessoas passem pelo mesmo problema. Que isso sirva de alerta, né, para as pessoas que deveriam ter um pouco mais de humanidade. Alertas nós vamos ter que ter, né, Marcos, para resolver a situação. E é isso que eu vou perguntar para o senhor, doutor Luiz. O senhor é neurologista, trabalha nessa área aí de morte encefálica, infelizmente é a área do senhor. O que precisa ser feito no interior do estado para que não aconteça isso de novo? O que precisa é uma estrutura pública que seja capaz de dar o diagnóstico de morte cerebral. Então, pelo protocolo da morte cerebral, você faz a avaliação clínica, você tem 2 médicos diferentes por um intervalo de tempo diferente de 6 horas para que se faça essa avaliação e a partir daí, então, você inicia os métodos gráficos, seja eletroencefalograma ou o mais comum e o padrão ouro, que a gente chama que é a arteriografia. Bom, é fundamental que isso esteja disponível na rede pública. Isso é que é a dificuldade hoje, parece, né? Porque senão isso passa de uma possibilidade, passa a virar um calvário, um sofrimento para a família que quer doar, sofrimento para os médicos que querem fazer a captação e sofrimento para quem está na expectativa de ganhar uma vida após a morte. Se você a gente puder imaginar o que é a captação de órgãos, é tão importante que é a vida que segue após a morte. E a fila aguardando não é pequena. Sim, você imagina quantas pessoas estão sofrendo esperando um rim, esperando um pulmão, um fígado. Doutor, muito obrigada pela participação. A gente agradece. Bom, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite está marcada para começar no dia 12 de junho, Max. Mas todos os postos de saúde devem ter a vacina, né? Porque são aí, independentemente da campanha, as crianças devem tomar a primeira dose aos 2 meses de vida.
depois aos 4 meses. E também os reforços. Só, Ana, que em Campos, para a preocupação de muitos pais, essa vacina estava em falta.